Que a paz, a graça de Deus e a paz de Jesus esteja com você. Você já ouviu uma música de Gilberto Gil que fala assim: se eu quiser falar com Deus, se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que calar a voz, tenho que apertar os nós das gravatas, dos palácios, dos castelos suntuosos, tenho que me ver medonho, tenho que me achar tristonho. Você já ouviu? É uma bela poesia, né? A poesia de Gilberto Gil é muito bonita, eu gosto muito. Mas hoje eu estou aqui com um texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, em duas situações em que se quer falar com Deus, sabe? Que se tem a pretensão de falar com Deus. Capítulo 18 de Lucas diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, isso é palavras de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, dizendo assim: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois ele disse consigo mesmo: ainda que eu não temo a Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa, correndo, ligeiro, lhes fará justiça. Ele faz a pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porventura achará uma fé genuína, verdadeira, dessa que clama, que fala com Deus, que ora, sabendo que é ouvido unicamente pelo amor dEle, pela misericórdia dEle? E Jesus continua e conta uma outra parábola. Há uns que ali confiavam em si mesmos, acreditando que eram justos e desprezavam os outros, né? Tem muito a ver com o que um amigo me falou hoje de manhã cedo, que uma pessoa, um primo dele, que é religioso, extremamente religioso, diz que ele está danado no inferno porque não congrega na religião, na igreja do primo e do outro primo, né? Aí o religioso já disse: rapaz, eu vou pro céu, mas você tá danado no inferno. Esse povo religioso é danado para mandar os outros pro inferno, né? Porque eles têm a justiça própria. Se não for da minha igreja, se não se batizou, se não disse sim ao evangelho, se não se comportou de uma maneira moral, visível para os outros, né? Nem sempre para si mesmo, porque no fundo do coração ele sabe o que ele pensa, mas se comportou para os outros, para que os outros vejam que ele é de uma religião, que ele vai para uma igreja, que ele se arrepia todinho quando fala em Deus, porque ele está cheio do poder e do Espírito Santo. Mas ele abre a boca e diz: não, você não. Você não faz parte daqui porque você não congrega, você não dá o dízimo, você não faz parte de igreja nenhuma, portanto você é do mundo.
e o mundo você está danado no inferno. E o cara diz isso com uma alegria, profunda alegria no coração, porque o primo está danado no inferno, né? Se o cara gosta do forró, gosta de uma cervejinha, gosta de tomar uma dose de uísque com os amigos, tá danado no inferno, né? Porque os caras querem se apresentar por justiça própria. Mas vejamos o que Jesus diz aqui na parábola seguinte. Ele diz a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aí Jesus diz assim, ó: 2 homens subiram ao templo a orar. Um deles fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Orava consigo, de si para si mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano aqui, ó, miserável, de má fama. Veja, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. A lei mosaica era sugerido, era um dos preceitos das doutrinas da lei, era jejuar pelo menos 1 vez por ano. O cara é tão santo na sua presunção que ele diz assim: jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Mas o publicano, é o cara de má fama, é o mundano. O publicano é o cara que de alguma forma na vida ele deixou a religião de lado ou não consegue encaixar-se em lugar nenhum. E ele passa a ser uma pessoa que pratica o que não é muito bom. Aumente só um pouquinho já, por favor. Aumenta um pouquinho, 2 graus. E esse publicano, aos olhos dos outros, ele é um pecador, né? Pecador, é um homem de má fama. Aquele cara que bebe, que fuma, que joga, que se mete em problemas terríveis. Mas o publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, porém batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus conclui dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aí eu vejo aqui, para aproveitar o exemplo do meu amigo que me ligou, me passou a mensagem logo cedo, 2 situações, né? O fariseu é o religioso, é o evangélico, é o crente, que julga o outro que não faz parte daquela igreja ou de qualquer outra igreja. E julga o meu amigo porque meu amigo bebe, porque meu amigo fuma, e porque meu amigo, sobretudo, não professou, não aceitou o nome de Jesus. Embora meu amigo seja gente boa e esteja preocupado com a pobreza, esteja compassivo com o sofrimento alheio, mas ele não é de nenhuma igreja, então ele é um publicano. Então digamos que um deles é o fariseu e o outro é o publicano, né? Aí o fariseu faz essa
essa oração. A oração dele, a palavra diz que é de si para si mesmo, nem é para Deus. É de si para o seu próprio coração. Olha que eu sou assim, porque eu faço isso, aquilo outro, porque eu não sou, eu dou meu dízimo, eu me batizei nas águas e no Espírito, eu sou homem de poder. No entanto, esse rapaz aqui, esse meu primo aqui, é um pecador, é um publicano, ele tem má fama, ele bebe, de vez em quando ele perde o controle da bebida e se embriaga. Então, eu o dando para o inferno, eu não sou igual a ele. Eu estou orando aqui, mostrando para todo mundo com essa cara minha de santidade, que eu jejuo, eu sou o cara, né? Sou o cara e Deus vai ter que me aceitar porque eu faço sacrifício para Deus. Dízimos, ofertas e orações a um Deus maluco que não escuta, né? Ele tem que gritar, eu tenho que espernear, porque senão ele não escuta. Esse é o Deus do fariseu, né? O farisaísmo normalmente ele faz isso. Ele acredita que para Deus ouvir ele precisa dar pinote, ele precisa fazer uma performance. E caprichoso esse Deus também do fariseu, sabe? Caprichoso, que ele tem que olhar para mim porque eu sou uma referência de moralismo, né? É o tal do moralismo. O cara se apresenta com a moral. Enquanto que o publicano não tem com o que se apresentar. O publicano não tem o que dizer. O publicano bate no peito e diz assim, de longe, de pé, bate no peito, não tem nem a ousadia de olhar para Deus, de olhar para cima e pede misericórdia. Tem misericórdia de mim, pecador, e é justificado. Porque Deus quer que os pequeninos venham a Ele, os que se sabem pequeninos, esses que se enxergam como aquele que precisa do paizinho, como uma criança que precisa estar no colo do pai para encontrar consolo, encontrar abrigo, para encontrar aquele que diz assim, olha, de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei jamais. É esse que sabe-se pobre, que sabe que para ele é impossível chegar ao colo de Deus, mas que sabe também que o que é impossível aos homens é possível para Deus. É possível para Deus. É aquele que diz, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu preciso de Ti. Segura na minha mão, Senhor. Segura na minha mão. Eu sei que Tu és vivo, que Tu ressuscitaste da morte e que Tu viesse morar no meu coração, Senhor. Aí ele ouve o Senhor dizer, hoje veio a salvação a esta casa, como ele disse a Zaqueu. Hoje veio a salvação, porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. É assim que é a palavra. Se eu quiser falar com Deus, eu alteraria a letra de Gilberto Gil para dizer, eu tenho que me ver, me reconhecer que eu sou um pecador. Sou um cara que em mim mesmo não tenho nada, por isso que eu preciso pedir. Por isso que eu preciso crer na palavra, crer no amor de Deus, crer no perdão e na graça de Jesus por mim. E não julgar ninguém, nem o outro, nem o próprio fariseu, nem eu julgarei. Quero que ele encontre o caminho da paz, quero que ele encontre o caminho da verdade. E, portanto, eu orarei por ele e não retribuirei com a mesma presunção de que ele está fora, porque eu tenho consciência de que sou um pecador. E ele tem uma consciência de autojustificação. Não tenho.
A gente precisa analisar, porque a nossa inteligência foi... Deus nos deu inteligência para fazer análises. Mas jamais condenar ninguém. Jamais se julgar melhor do que ninguém. Não é mesmo? Pense nessas palavras. Porque é palavra de Deus. Se o teu coração crê, se a tua alma encontra a paz. Essa paz que excede a todo entendimento. Essa paz que diz assim, olha, tu és meu, das minhas mãos eu não lançarei fora, ninguém tirará você de mim. Porque tu creu na minha palavra, porque tu creu na minha pregação, porque você creu no meu amor e na minha paz. Jesus é a paz, é o caminho, a verdade e a vida, porque Ele é o Deus. Eu e o Pai somos um, disse Ele. Creia no Evangelho, creia no amor de Deus, creia de que nada te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura, nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É preciso que você creia, finque o pé nessa verdade e reconheça que Jesus é bom e que te deu a vida e vida eterna, morrendo e pagando o preço pelo teu pecado naquela cruz para dizer, perdoados estão os teus pecados. E que a paz de Deus enche o teu coração de paz. É a paz de Deus, é a paz de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.